Olá, pessoal, tudo bem? Olá, os candidatos vão prestar o concurso para a Escola de Aprendizes Marinheiro. Na aula de hoje, eu vou falar de um assunto que volta e meia é cobrado no concurso DEAN. Máquinas simples, tá legal, pessoal? Hoje a gente vai falar de máquinas, né? É um assunto que volta e meia é cobrado no concurso DEAN. As máquinas simples, né, são dispositivos utilizados para facilitar o trabalho, né? Sim, pessoal, né? Para facilitar o trabalho mecânico, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos tipos de máquinas, né? Olha lá, o que são máquinas simples? As máquinas simples, né, são dispositivos, capazes de modificar forças, né? Ou simplesmente mudá-las de direção e sentido, né? Na natureza existem 6 tipos de máquinas. As máquinas simples, quando combinadas, formam as máquinas complexas, né? O motor de um carro, por exemplo, é uma associação de roldanas, alavancas, parafusos, planos inclinados, né? As máquinas simples combinadas, elas formam as máquinas complexas. É legal? Né? E elas são utilizadas para multiplicar força, né? Não para multiplicar trabalho. Eu utilizo a máquina para facilitar, aumentar minha vantagem mecânica. Tá bom, pessoal? Detalhe, vamos lá. Quais são os tipos de máquinas que existem? Na natureza, né, existem 6 tipos de máquinas simples. Né? Quais são elas? As alavancas, né? A gente vai ver aqui, as alavancas, as roldanas, né? O sarilho, parafuso, cunha e o plano inclinado. A alavanca, o que é uma alavanca? A alavanca é uma barra rígida que pode girar em torno de um eixo, né, que a gente chama de ponto de apoio, fulcro ou cutelo. O que é o ponto de apoio, fulcro ou cutelo? É o ponto através do qual a alavanca pode girar, né, assim? E são roldanas? Roldanas são discos, né? Roldana nada mais é do que um disco que pode girar em torno de um eixo. É o sarilho. Sarilho é aquele, tipo aquela manivela, né, que o pessoal utilizava antigamente na roça, né, para tirar água do poço, né? Tinha aquela manivela que o pessoal utilizava para tirar água do poço. Parafuso, todo mundo já conhece a cunha. A cunha seria a talhadeira, né? A talhadeira é a cunha. E o plano inclinado, não é novidade para ninguém, vocês já estudaram, né? É uma rampa inclinada utilizada para facilitar o trabalho. Então, existem 6 tipos de máquinas na natureza. Tá legal? Né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar das alavancas, né? O que é alavanca? As alavancas é um tipo de máquina simples utilizada para multiplicar força aplicada sobre o objeto, né? Ela é uma barra rígida, como eu tinha te falado, é uma barra rígida que pode girar em torno de um eixo. Esse eixo a gente chama de ponto de apoio, fulcro ou cutelo, né? Aqui, ó, fulcro ou cutelo, né? Tá lá, né? Denominado ponto de apoio, fulcro ou cutelo. Né? Olha lá, o princípio de funcionamento das alavancas foi definido por Arquimedes no século III a.C. Bom, aqui eu tenho uma alavanca interfixa. Né? Aqui eu tenho um objeto, né? Aqui eu tenho um objeto que eu quero equilibrar. Né? Eu quero equilibrar ou deslocar. Né? Aqui está o ponto de apoio, onde a alavanca pode girar. Aqui eu aplico a chamada força potente. O desenho está mal feito aqui, tá, pessoal? Essa força tinha que ser aplicada aqui. Não tem problema, né? Força potente, tá bom? O que é a força potente? É a força que eu aplico à máquina para equilibrar ou deslocar, né, um objeto muito pesado do outro lado. Esse objeto que eu quero equilibrar ou deslocar, a gente chama de resistência ou força resistente. Legal? Né? Aqui eu tenho uma alavanca interfixa. Por que interfixa? Porque o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. Quando o ponto fixo está entre a força potente e a resistente, a alavanca é chamada de interfixa. Inter significa entre. O ponto fixo está entre. Tá legal? Olha lá, tá aqui, ó. Né? A gente tem o PA, destacar alguns parâmetros importantes da máquina. O PA. O que é o PA? O ponto de apoio, né? Fulcro ou cutelo. Legal? O que é FP? A força potente, a força que aplica a máquina para fazê-la funcionar. Olha lá.
é a força exercida com o objetivo de mover o objeto. Força resistente é o peso que eu quero equilibrar ou deslocar. QD1, a gente chama de braço de potência, né? Braço de potência. O que é o braço de potência? É a distância que vai da força potente até o ponto de apoio, até o eixo de rotação. Mas como é que a gente calcula esse braço de potência? Você baixa uma perpendicular e vai da linha de ação da força, você baixa uma perpendicular do eixo de giro até a linha de ação da força, está aqui, ó. Baixa uma reta perpendicular. Né? Essa distância que vai do eixo de rotação até a linha de ação da força a gente chama de braço de potência. Né? E a distância que vai da linha de ação da força resistente até o ponto de apoio a gente chama de braço de resistência. Legal? Na situação de equilíbrio, né, quando a alavanca está em equilíbrio, né, na verdade isso aqui é uma aplicação de torque. Né? Na situação de equilíbrio, quando a alavanca está em equilíbrio, eu posso aplicar a chamada lei da alavanca, né? Ou lei de Arquimedes. Né? O que diz a lei da alavanca? Ó? A força potente multiplicado pelo braço de potência é sempre igual à força resistente multiplicada pelo braço de resistência. Isso quando a alavanca está em equilíbrio. Legal? Essa relação matemática é válida para qualquer alavanca, interfixa, interpotente, interresistente. Tá legal, pessoal? Estando a alavanca em equilíbrio, força potente multiplicado pelo braço de potência é igual a força resistente multiplicado pelo braço de resistência. Bom? Bom, aí vem os tipos de alavanca. Né? Olha lá, dependendo da posição, da localização do ponto de apoio, da força resistente e da força potente, a alavanca ela pode ser classificada em 3 tipos. De novo, dependendo da localização, ponto de apoio, da força resistente e da força potente, a alavanca pode ser classificada em 3 tipos. Interfixa e a alavanca interfixa. Ela é interfixa quando o ponto fixo, o ponto de apoio, está entre a força potente, você aplica a máquina para fazê-la funcionar, e a resistente. Legal? Exemplo de alavanca interfixa. Cuidado, pode ser cobrado na sua prova. Tá bom, pessoal? Quais são os exemplos de alavancas interfixa? Gangorra, ó, gangorra, tesoura, gangorra, pé de cabra. Tá legal? Pé de cabra. Não confunda remo com a pá do remo. Ó. A pá do remo, o conjunto, remo é interresistente. A pá do remo, a pá é interfixa. Tá legal? Cuidado. Bom, aí aqui vem um exemplo bem básico, né? Uma questão que aula na prova de EAN. Ele diz o seguinte, ó, suponha que um marinheiro levantou uma caixa de 500 kg utilizando uma alavanca. Muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Ele me deu a massa da caixa, mas cuidado, que aqui eu tenho a ação da gravidade. Né? Pelo fato de eu ter a ação da gravidade, aqui eu tenho o peso da caixa. Quem é o peso? Pessoal, peso é massa vezes a gravidade. Não posso esquecer. Peso é mg. Qual a massa da caixa? 500 kg. Gravidade, 10. Então, qual o peso da caixa? 5.000 newtons. Tá legal? Aí ele pergunta, qual a força que ele deve aplicar na extremidade da alavanca para manter a caixa em equilíbrio? Né? Olha lá, para manter a caixa em equilíbrio, é isso? Ou seja, né? Para manter a caixa do outro lado em equilíbrio. Observe que eu tenho uma alavanca interfixa. O ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. Não esqueça na prova, a distância que vai da linha de ação da força potente até o ponto de apoio, a gente chama de braço de potência. A distância que vai da linha de ação da força resistente até o ponto de apoio, a gente chama de braço de resistência. Né? Então, aplicando a lei da alavanca, olha lá, vamos lá. O que diz a lei da alavanca? A força potente, né, multiplicado
pelo braço de potência é sempre igual à força resistente, isso para qualquer alavanca, multiplicado pelo braço de resistência. Pô, bacana. Quanto é que vale a força potente? É o que ele quer descobrir, né? Olha lá, força potente é o que ele quer descobrir. Espera aí, pessoal, perdão, deixa eu voltar aqui. A caneta deu um probleminha aqui, né? Força potente é o que ele quer descobrir. Braço de potência, 1,2 metros. Legal? Força resistente é o peso que ele quer equilibrar, 5.000 newtons. Braço de resistência, 0,3, salvo engano. Isso mesmo, 0,3. Continha básica, pessoal, ó. Então, eu vou ter que a força potente, a força que eu aplico à máquina para fazê-la funcionar, 5.000 vezes 0,3, dividido 0,2. Força potente é igual. Pessoal, ordenando as casas, aqui vai ficar 3 sobre 12, 1/4. 5.000 dividido por 4, quanto é que vai dar? 1.250 newton. Basta aplicar a lei da alavanca, né? Olha lá, 1.250 newton. Então, correta, letra C. Viu que questão bacana? Na prova da EAN, Escola de Aprendizes Maria. Beleza. Vamos falar agora do outro tipo de alavanca. Alavanca interresistente. Ó, inter. A resistência está entre força potente. Aqui, ó. Resistência está entre força potente, né? E o ponto de apoio. A resistência está entre, ó, entre. Inter significa entre. A resistência está entre a força resistente, não, desculpa, força potente e o ponto de apoio. Não esqueça, pessoal, né? Não esqueça. A resistência está entre, inter. Exemplo, carrinho de mão, né? Você aplica a força potente no carrinho de mão, sei lá, vai transportar um botijão de gás. Você aplica a força potente lá nos braços do carrinho de mão, né? O botijão de gás está entre a força potente e o apoio está onde? Está na roda, né? Ó, carrinho de mão, quebra-nozes, remo, o remo todo. Remo é interresistente, Gepeto? É. O remo é. Eu não estou falando da pá do remo. Eu estou falando do remo. O remo é uma alavanca interresistente. Muito cuidado, você vai fazer prova para a Marinha, né? Pode ser que apareça uma questão lá. Quais são os tipos de alavanca interresistente? Apareceu o remo é interresistente. Tá legal? Lembrando que para a alavanca interresistente também é válida, né, a lei da alavanca. O que diz a lei da alavanca? Força potente multiplicado pelo braço de potência é sempre igual a força resistente multiplicado pelo braço de resistência. Bom, quem é o braço de potência? É a distância que vai da força potente até o ponto de apoio. Tá legal? É a distância que vai da linha de ação da força potente até o ponto de apoio. Quem é o braço de resistência? É a distância que vai da linha de ação da força resistente até o ponto de apoio. Tá legal? Né? Então, muito cuidado, tá, pessoal? A força potente multiplicado pelo braço de potência é sempre igual a força resistente multiplicado pelo braço de resistência. Vamos lá. Aí aqui tem uma questão da ETAM. Hoje, Pedro, o que é ETAM? É a Escola Técnica do Arsenal da Marinha. Legal? Olha o que ele diz. Um carrinho de mão possui peso total. Aqui está, ele já desenhou para mim, né? Está a linha de ação do peso. Ó. Aqui está o ponto de apoio na roda. Ó. Está o ponto de apoio da minha alavanca. Legal? Está meu ponto de apoio, né, da minha alavanca. Ele pergunta o seguinte: um carrinho de mão possui peso total 1.200 newton, conforme mostrado na figura abaixo. A força resultante vertical que o operário deve aplicar no carrinho para que o mesmo permaneça em equilíbrio, né, deve possuir módulo igual a. Olha só que questão bacana. Ele vai aplicar a força aqui no carrinho de mão. Ó. Opa.
aplicando uma força aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, o que eu faço? A força potente multiplicado pelo braço e potência. Pessoal, como é que a gente calcula o braço e potência? Prolonga a linha de ação da força, baixa uma perpendicular na linha de ação da força até o eixo de giro. Baixa uma perpendicular até aqui. Da linha de ação da força potente, tá vendo? Prolonga a linha de ação da força potente, baixa uma reta perpendicular do ponto de apoio até a linha de ação da força potente. Então, aplicando a lei da alavanca, eu teria força potente multiplicado pelo braço de potência. Não esqueça, que é o braço de potência? É a distância que vai da linha de ação da força potente até o ponto de apoio. 120 centímetros, 90 mais 30. Legal. É igual a força resistente, que é a resistência? É o peso, multiplicado pelo braço de resistência. O que é o braço de resistência? É a distância que vai da linha de ação da força resistente até o ponto de apoio, 30 centímetros. Ou seja, é o peso de 200 vezes 30. Viu? Então, eu vou ter que a força potente de 200 por 120 vai dar 10. 10 vezes 30, 300 newton. Letra D. Viu questão bacana? Da ETAM, Escola Técnica do Arsenal da Marinha. Tá? Viu que legal? Bom, aqui eu tinha deixado a página em branco para resolver. Mas vamos lá. Agora vem a alavanca interpotente. O nome já diz, ó, inter. A força potente está entre, ó, interpotente. A força potente está entre o ponto de apoio e a resistência. Né? Olha lá, a força potente está entre o ponto de apoio e a resistência. Olha lá, quando a força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente, né? A alavanca é interpotente. Exemplo, pinça, cortador de unha, né? Você aplica lá, vassoura, aqui, ó, vassoura é interpotente, né? Vassoura, vara de pescar é interpotente, né? Pinça, viu? São alavancas interpotentes. A força potente está entre a ponto de apoio e a resistência. Lembrando que a lei da alavanca também é válida aqui, ó. Olha lá, a força potente multiplicada pelo braço de potência, ó, que é o braço de potência? É a distância que vai da força potente, ó, até o ponto de apoio. Olha lá, de novo, ó, a força potente multiplicada pelo seu braço, né, pelo braço de potência, é igual a força resistente multiplicado pelo braço de resistência. Né? Essa é a chamada lei da alavanca de Arquimedes. Nada demais. Viu, pessoal? Nada demais. A força potente multiplicada pelo braço de potência é igual a força resistente multiplicada pelo braço de resistência. Bom, aí vamos ver outra questão de bem básica. Analise a figura a seguir. Primeiro, o garoto puxando uma malinha, né? Aqui, ó, ponto de apoio está na roda. A resistência está por aqui, ó, né? A força potente ele está aplicando aqui, ó. Olha lá, a resistência, que é o peso está entre o ponto de apoio e a força potente. O peso está entre, então ela é interresistente, a figura número 1, né? Interresistente. O 2 é a pinça, você aplica a força na pinça aqui, ó. Olha lá, a força potente está entre a resistência e o ponto de apoio. Essa aqui é interpotente. E essa aqui é interfixa. Olha lá, o ponto fixo está entre a força potente e a resistência, que ele quer equilibrar ou deslocar. Interfixa. Então, tem interresistente, interpotente e interfixa. Letra E, na prova de AN. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Agora vem as polias, né? E são as polias? As polias são máquinas simples, utilizadas basicamente
para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças, né? Não só elevar verticalmente, tá, pessoal? Pode deslocar horizontalmente também, tá? Por meio de aplicação de forças em cordas ou fios. São largamente utilizadas na construção civil para levantar materiais entre níveis diferentes, dependendo da forma que são associadas. As polias podem diminuir o esforço muscular, o esforço humano, necessário para levar objetos muito pesados. Vamos lá. Aí vem a polia fixa, né? Aqui ó, você tem uma polia fixa, ó. Você tem uma polia fixa, né? A vantagem mecânica dessa polia, hoje, Pedro, o que é vantagem mecânica? Bom, a vantagem mecânica da polia é nada demais, pessoal. O que é vantagem mecânica? É a relação entre a força resistente e a força potente, né? Bom, aqui, pessoal, a força que ele aplica aqui no fio, ela é transmitida ao longo do fio para equilibrar esse peso, né? Ou seja, a força potente aqui é igual à força resistente. Então, a vantagem mecânica, qual é a vantagem mecânica aqui na polia fixa? A vantagem mecânica é igual a 1, né? A minha vantagem mecânica aqui é 1, né? Ou seja, quem é R? É a força resistente. O que é a força resistente? É o peso que eu quero equilibrar ou deslocar, tá bom? Tranquilo, pessoal? O que é F? A força potente, a força que eu aplico à máquina para fazê-la funcionar, tá bom? F, força potente, tá legal? A vantagem mecânica, ela é igual a 1, né? Nesse caso. Já na polia móvel, eu aumento minha vantagem mecânica. Por exemplo, ó, aqui na polia móvel, né? Aqui, ó, eu tenho uma fixa, essa polia está fixa na parede, né? E essa polia é móvel. Aqui, pessoal, eu aumento minha vantagem mecânica, né? Aqui eu aumento minha vantagem mecânica, não é isso? Olha lá, aqui a minha vantagem mecânica é igual a 2. Por que ela é igual a 2? Pessoal, quem é a vantagem mecânica? É a razão entre a força resistente e a força potente, né? Ou seja, a força potente aqui, você que aplica, ela fica reduzida pela metade, né? Ela fica reduzida pela metade. Ou seja, minha vantagem mecânica aqui, ó, é a resistente, é a força resistente, dividido pela força potente. Mas que é a força potente? É a resistente dividido por 2, né? A minha vantagem mecânica aqui é quanto? 2, né? Ou seja, a polia móvel, ela aumenta a minha vantagem mecânica. Agora, é muito comum a gente ter uma associação de polias, que é chamada talha exponencial. Aqui, ó, tem um moitão também, tá, pessoal? Tem um moitão ou cadernal, né? E tem a talha exponencial. Talha exponencial é quando eu tenho uma roldana fixa, uma fixa, né? E várias roldanas móveis, ó, 1, 2, 3, 4 móveis, tá vendo? Nesse caso, pessoal, para eu calcular a força potente, tem uma equaçãozinha básica, bem rápida. Força potente é a força resistente sobre 2 elevado a n. Que é n? É o número de roldanas móveis. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 móveis e uma fixa. Tá legal, pessoal? Não esqueça, pessoal, que a resistência aqui, ó, é o peso que eu quero equilibrar ou deslocar. Não esqueça que peso é mg. Tá legal? Peso é massa vezes a gravidade. Cuidado para você não se confundir na hora da prova. Bom, aí vem a questão bem básica. Olha lá, o que eu te falei. Ó. O marinheiro, ele utiliza um sistema de roldanas com o objetivo de erguer um corpo de 200 kg de massa. Cuidado, pessoal, que ele está me dando a massa do corpo. Legal? Considerando a gravidade local igual a 10, pode-se afirmar que a força exercida pelo marinheiro no cumprimento dessa tarefa foi de... Vamos lá. A força que o marinheiro aplica, a força potente, é a resistente, sobre 2 elevado a n. Então, tem que a força potente, a força que ele vai aplicar à máquina. Resistente é o peso. Peso é mg, massa vezes a gravidade. 200 vezes 10. Sobre 2 elevado a n. Que é número de roldanas móveis. 1, 2, 3.
né? Então, eu vou ter que a força potente vai ficar 2.000 sobre 8, né? 2.000 sobre 8. Pessoal, quanto é que dá 2.000 sobre 8, hein? Ó, 2.000 dividido por 4 dá 500, vai dar 250, né? 250 newton, viu? A força que ele aplica à máquina para fazê-la funcionar, 250 newton. Uma questão bem básica, em que eu tenho uma associação de rodanas, uma talha exponencial. Bom, vamos fazer agora a última questão, a questão número 5, né? E também que rola na prova da Escola de Aprendizes Marinheiro. Arquimedes, considerado por muitos como o pai da ciência experimental, criou várias máquinas simples, entre elas a roldana, utilizando um conjunto formado por uma roldana fixa, uma fixa e duas móveis. É correto afirmar que a força necessária para erguer um corpo fica reduzida em uma fixa e duas móveis, uma talha exponencial. Como é que eu calculo a força que ele aplica? A máquina para equilibrar o peso, para deslocar o peso, força potente, a resistente, sobre 2 elevado a n. N, número de rodanas móveis. Quantas rodanas móveis eu tenho? 2. Vai ficar a força potente, a resistente, sobre 2 ao quadrado. Então, a força potente vai ser R, a resistência sobre 4. Beleza, como é que eu transformo isso numa porcentagem? Multiplico por 100. Né? Olha lá que legal. Então, a força potente, a força que ele vai aplicar, vai ficar 25%, né, da resistência, 25% do peso objeto. Né? Então, observe, pensa comigo. Se ele fosse segurar o objeto sem utilizar a alavanca, né, segurar o objeto aqui, a força que ele aplica teria que ser igual ao peso do objeto. Observe que com o uso da alavanca, a força ficou 25% do peso. Né? A força que ele aplica fica 25% do peso, mas cuidado, ele quer saber de quanto reduziu. Cuidado com a pegadinha na prova de EAM. Né? Se a força que ele está aplicando agora é 25% do peso do objeto, né? Significa dizer que a força ficou reduzida em 75%. Legal, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, senhores? Pronto. Gravei 5 questões rápidas, né? Para você, para o concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado. Deixe o seu like, pessoal. Se possível, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que eu possa ajudar outros candidatos que vão prestar o concurso para a Escola de Aprendizes Marinheiro. Fiquem com Deus, pessoal. Bons estudos. Até a próxima, se Deus quiser.